Olá, sejam todos bem-vindos. Luiz aqui mais uma vez para fazermos uma reflexão hoje a respeito do assunto A Fé Transporta Montanhas, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 8 a 10, a figueira que secou. Por isso, eu vou pedir licença a vocês para ler essa parábola para que a gente possa desenvolver essa nossa reflexão hoje. Parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se o que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. São Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14 e de 20 a 23. Muito bem, essa é a parábola da qual a gente vai comentar hoje, nessa nossa reflexão. Jesus se utilizava muito das parábolas para se fazer entender. Mas o que seria uma parábola? A parábola é uma história, é a gente contar uma história a respeito de determinado assunto. Por exemplo, quando a gente vai ao cinema ou quando a gente vai ao teatro, é uma história que está sendo contada ali. Só que no tempo de Jesus, ele se utilizava da parábola, até por conta da sua sagacidade, da sua inteligência, né? Ele se colocava dentro daquela parábola ao ponto de se fazer entender por aqueles que ouviam, vamos dizer assim, a moral da história. Usava toda uma didática para que as pessoas que ali estivessem pudessem entender o que ele estava querendo dizer, né? Então ele se utilizava dessas parábolas com essa finalidade. E quando ele se utilizou da parábola da figueira que fez secar, queria ele passar a mensagem da fé, aquela fé fervorosa, aquela fé forte, aquela fé que faz a gente se movimentar. Então vamos parar um pouquinho para pensar a respeito disso. Porque aqui a gente não está falando da fé cega, daquela fé que a gente só faz seguir, só faz aquilo que os outros mandam fazer. Não, não é dessa fé que a gente está falando. A gente está falando da fé raciocinada, da fé que tem uma inteligência por trás, né? Da fé que faz a gente refletir, como isso que a gente está fazendo agora, refletindo sobre o assunto que é a figueira que secou, que é a parábola de Jesus. Muito bem. Mas, como eu costumo dizer que a gente passa por estágios, por fases, então nesse primeiro momento em que a gente ouve a parábola de Jesus, a gente tenta extrair a significação, a história, a moral por trás dessa parábola. Entretanto, à medida que os conhecimentos vão se fazendo em nós, à medida que a gente vai aprendendo muitas coisas, vivenciando muito mais coisas, a gente vai compreendendo que existe muito mais coisas a ser pensada a esse respeito. Não é isso? Agora, num outro momento, num outro nível de coisas, essa fé, além dela ser raciocinada, né, além de ser uma fé inteligente, ela precisa ser uma fé que tem uma ação, que faz alguma coisa, que transmita alguma coisa, que movimente, que interaja com o meio em que ela está sendo professada. Ora, essa fé que transporta a montanha, essa fé que faz ferver o coração, né? Faz palpitar mais forte, essa fé tem que ser a fé que enxuga lágrimas, a fé que vai até aquele que precisa, a fé que
faz a gente perceber a necessidade do outro através da empatia. Essa já não é mais só a fé cega, já não é mais só a fé raciocinada, essa é a fé com frutos, é a fé com ação, é a fé que faz o entorno onde você vive mudar para melhor. Então, quando Jesus usou essa parábola da figueira que secou, o que ele quis dizer? Ele quis dizer, se nós temos alguma coisa de bom, se nós temos um dom, como se costuma dizer, se nós temos algo que pode fazer o outro melhor, que pode ajudar o nosso próximo, que pode auxiliar os corações aflitos, trazendo calma, perseverança, alegria, vontade de viver, de aproveitar a oportunidade que está sendo ofertada naquele momento. Então, se nós temos tudo isso, nós devemos colocar em ação, nós devemos colocar em prática. Porque se nós não fazemos, se nós temos a fé e não fazemos dela uma fé de ação, nós vamos nos tornar igual à figueira que secou. Porque não fazemos nada de bom com ela. Se era uma figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto e não alimentava ninguém, naquele momento Jesus deu a entender que ela não estava sendo útil para nada. Então ela secou até a raiz. Nós também, por outro lado, por nosso lado, se nós temos todos esses dons, ou alguns dons, vamos dizer assim, algumas características boas, de auxiliar através, seja da palavra, seja através da oração, já que nesse momento em que nós estamos vivendo não podemos de todo estar juntos, mas nós podemos usar da prece, da força do pensamento positivo. Estamos aí através da internet, com várias ferramentas, também como auxílio nesse momento de grande dificuldade. Olha aí, a fé que transporta a montanha, né? Esse fervor que tem em nossos corações, que nos faz enxergar a dor e a dificuldade alheia, mas não somente para enxergar. Esse enxergar precisa dar mais um passo à frente, precisa agir, precisa fazer sorrir, precisa diminuir sofrimentos, precisa enxugar lágrimas, precisa fazer do outro alguém mais feliz. Olha, nós todos temos grandes dificuldades, nós sabemos disso. Mas essa mesma fé que auxilia o outro também pode e deve auxiliar a nós mesmos. Sabe aquela história que a gente diz, conhece-te a ti mesmo? A história do autoconhecimento, mergulhar em si, né, para fazer com que a gente se conheça, se entenda, que a gente perceba aonde que estão as nossas maiores dificuldades. Então, essa fé da qual a gente está falando também tem essa utilidade, essa força, essa coragem desse mergulho interior, esse mergulho que nos torna destemidos, até para conosco, porque nós sabemos que não é fácil. Não é fácil a gente mergulhar em nós e começar a enxergar coisas que não são muito boas, que não são muito bonitas, né? Que não são muito aprazíveis. E aí, a gente vai ficando meio que triste, meio que desgostoso, vamos falar assim. Mas, na verdade, a gente precisa fazer disso a nossa coragem, a nossa vontade, a nossa força, é a nossa ferramenta de crescimento. Isso aqui é assim que a gente deve usar esse autoconhecimento, essa autodescoberta, né? Porque aí, nesse primeiro momento, a gente vai lutar conosco mesmos, né? A gente vai se entender, a gente vai se perceber, a gente vai pontuar essas nossas dificuldades e vai empregar todas as nossas energias naquele momento para mudar, para ficar melhor, para fazer com que nós nos tornemos seres melhores. Quando isso acontece, e não é rápido, é um processo, né? Olha, primeiro a gente teve que
mergulhar em si mesmo, depois se enxergar, depois se enfrentar, se entender e só então se perdoar e se esforçar para se melhorar. Olha quantos passos aí, quantos processos, quantos momentos nós vivenciamos até chegar nesse último ponto. O último ponto, maneira de dizer, porque aí a gente está naquele momento de autoconhecimento, de melhora, usando a fé que transporta montanhas, transportando o nosso eu antigo, se desfazendo dele, para um ser melhor que está desabrochando agora, não é? E isso nós precisamos compreender. Quando nós fazemos isso e já nos tornamos mais senhores de si, aí sim é o momento da gente partir para o outro nível. E qual seria esse outro nível? Seria então o auxílio ao próximo. Minutos atrás eu falei que nós vivemos momentos de grandes dificuldades, e isso todos nós sabemos que é verdade. Nós passamos por esse momento de vírus, por esse momento de distanciamento social, por esse momento que vivemos tão mergulhados em nós mesmos, tentando se proteger, né? Isolamento e por aí vai. É um momento ideal para a gente fazer essas nossas reflexões, essas das quais eu falei agora há pouco. E também é o momento ideal para a gente exercitar o auxílio ao próximo. Porque a todo lado que a gente olha, né, se a gente liga a TV, se a gente entra na internet, se a gente lê o jornal, se a gente lê as notícias, elas quase sempre não são das melhores. Fora isso, nós perdemos muitos parentes, muitos amigos, muitos conhecidos, muitos colegas de trabalho, e isso nos fez abalar consideravelmente. Portanto, esse é o momento que nós devemos nos aproveitar e usar essa fé, a fé que transporta a montanha. Fazer as nossas transformações, as nossas reflexões, as nossas auto-perguntas, para ver se conseguimos fazer as nossas auto-respostas, né? Vivenciando esse momento, é o momento percebemos que é o momento de auxílio. Assim como nós precisamos de auxílio, o outro precisa ainda mais, né? Alguns precisam de alimento, outros precisam de remédio, outros precisam de vagas de hospital, outros precisam de um ombro amigo, outros precisam de uma palavra que sustente, porque ele está sem apoio, está perdido. Outros precisam de um pensamento positivo, né, em favor dele. E outros ainda precisam daquela prece fervorosa que parte do nosso coração. Nós entendemos que quando nós fazemos uma prece, a gente liga o pensamento à questão do invisível, à questão do espiritual, à questão do fervor da fé. E isso tudo misturado e junto faz o pensamento positivo, movimenta o pensamento, todo o ambiente, para que a quem nós desejamos o pensamento positivo receba e possa ser beneficiado por ele. Ora, se nós não podemos estar juntos momentaneamente, o pensamento não consegue ficar preso em quatro paredes. Nós pensamos e o pensamento ganha espaço, a velocidade da luz. Então pensemos coisas boas, façamos as nossas preces em favor daqueles que precisam, juntamente com tantos outros que estão fazendo já a mesma coisa, ganhando um volume enorme de desejos bons e de pensamentos corajosos e de esperança, para que todos nós, inclusive aqueles a quem nós desejamos, possam se beneficiar de tanto. Nós temos essa ferramenta e não usamos. Ora, nós começamos hoje falando sobre a fé que transporta a montanha. Nós falamos que essa fé precisa ser uma fé raciocinada e que essa fé raciocinada precisa gerar uma ação
e essa ação precisa ser em favor dos nossos companheiros de jornada e que, por via de consequência, realmente nós nos beneficiamos também com isso, não é? Então, nós temos aqui um solo fértil para o nosso crescimento, um solo fértil para a gente fazer o outro crescer, auxiliar o crescimento do outro. E quando o outro entender o que nós estamos querendo ensinar, passar, ele vai também fazer a mesma coisa. E olha só, isso vai se replicando de forma exponencial. Vai crescendo de uma maneira tão grande que às vezes a gente nem consegue entender, não consegue alcançar. E aí eu fui beneficiado, aquele a quem eu enderecei meu pensamento positivo e a minha prece de amor também, e aqueles em torno também, aqueles a quem ele próprio repassa os benefícios que recebeu, e assim tudo vai crescendo. Então, amigos, é por isso que eu estou aqui hoje, junto com vocês, tentando fazer essa reflexão a respeito da fé que transporta a montanha, a parábola que secou, vivenciada por Jesus lá no tempo dele. Mas que esse momento é tão presente que nem parece que faz tanto tempo que isso tudo aconteceu. Como disse, aproveitemos o momento, esse momento que nós estamos vivendo, como solo fértil, para que nós tornemos a nossa fé, essa fé inabalável, essa fé com segurança, essa fé com inteligência, essa fé com ação, para que todos nós, juntos, como eu costumo dizer, somos elos da mesma corrente, somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Estamos aqui, juntos e misturados, para podermos crescer nesse planeta que ainda hoje é de provas e expiações, mas que já está passando para um outro nível, né? Um nível melhor, onde a felicidade nos espera. Depende de nós avançar mais rápido ou mais lentamente. Então, aproveitemos hoje, amanhã e sempre, que Jesus esteja conosco. Que assim seja. Obrigado.